notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena AFM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, Voz do Povo, Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A, edição desta quarta-feira, hoje 7 de março de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. Santa Cruz terá programação em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Biometria já atinge mais da metade dos eleitores do país. Claro, no Jornal da Antena desta quarta-feira você confere também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador para esta quarta-feira. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para esta quarta-feira até o fim de semana. As condições de instabilidade permanecem sobre o estado de São Paulo, devido à formação de áreas de baixas pressões no interior do continente. Portanto, no período da manhã, o tempo segue com sol entre nuvens em grande parte do estado, com baixa probabilidade de ocorrências de chuvas fracas e isoladas no estado. A partir do período da tarde, a nebulosidade aumenta gradativamente e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. Nesta quarta-feira, na região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 20, máxima de 33 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária, na região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, foram 66 veículos fiscalizados, 23 condutores autuados. Tivemos também 9 documentos recolhidos nas últimas 24 horas nas rodovias da nossa região. Não tivemos registro de nenhum acidente nas últimas 24 horas aqui na região de Ourinhos e também Santa Cruz do Rio Pardo. Ocorrência na primeira companhia do 31º Batalhão. A Polícia Militar de Ourinhos prendeu por volta da 00:30 desta quarta-feira um adolescente de 17 anos pela rua Jornalista Miguel Fará, no Jardim Josefina, em Ourinhos. Segundo informações, a equipe de Força Tática estava em patrulhamento pela rua no Jardim Josefina. Acabou abordando um adolescente já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento pelo tráfico de drogas. Que, ao ser submetido à busca pessoal, foi localizada uma certa quantia em dinheiro, além de um aparelho celular. O indagado informa que não teria drogas, porém, diante do nervosismo, a equipe deslocou-se ao local e, indicado por ele, chegaram até uma chácara. O tio informou que não estava habitando ali, e sim em outra rua, na casa da avó. A equipe, novamente, diligências pelo local, chegaram até a residência da avó. Em buscas na residência, a equipe logrou êxito em localizar uma certa quantia em cocaína, uma balança digital, uma pedra bruta de crack a ser fracionada, outra já fracionada pronta para venda. Em continuidade às buscas, foi localizado ainda um revólver calibre 32 municiado com 6 munições intactas, uma garrucha calibre 32. Diante da autoria e também a materialidade constatada, foi exarada a voz de apreensão ao infrator pela prática de tráfico de drogas e também posse ilegal de arma de fogo, onde foi conduzido a CPJ. Após isso, teve a sua apreensão ratificada pela autoridade judiciária. Posteriormente, foi recolhida à cadeia pública de São Pedro do Turvo. Essas são as ocorrências policiais na edição desta quarta-feira do Jornal da Antena A. Notícias policiais. Jornal Antena A. 11 horas mais 14 minutos no Jornal da Antena A desta quarta-feira. Estou recebendo aqui na bancada hoje o professor José Magali Junqueira. Bom dia, professora. Bom dia, Silas. Bom dia, prezados ouvintes da Antena A.
Próximo dia 29, teremos aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, mais uma vez, a encenação da Paixão de Cristo, organizado pela Paróquia Santo Antônio, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Para a gente comentar a respeito desse evento, estamos recebendo aqui na bancada hoje a Juliana Mesquita, que é coordenadora geral da encenação da Paixão de Cristo. Juliana, primeiramente, uma satisfação recebê-la aqui na bancada do Jornal da Antena. Bom dia. Bom dia, satisfação é minha e bom dia a todos os ouvintes da rádio. Juliana, para a gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a trajetória dessa encenação, né? Já estamos em qual edição, Juliana? 22º ano, começou pelas ruas ali, o entorno da paróquia, Santo Antônio, no bairro da Estação, e aí 3 anos depois ela foi ali pro terreno da antiga Ferrovia Sorocabana, e agora a gente continua lá, mas talvez, né, seja a despedida dali do local, porque tem outros projetos da prefeitura, né, para uma área de lazer e turismo ali. É legal a gente comentar, né, Juliana, você destacando aí 22 anos, a gente percebe que começou pequenininha, cada ano que passa vem crescendo cada vez mais, né, Juliana? Sim, eu vejo fotos, né, das primeiras encenações. Esse é o meu 10º ano à frente da coordenação. E é bem gritante a diferença, né? Houve uma mudança assim, gigantesca de estrutura, de melhoria, de tudo. Hoje são quantos integrantes que participam e os atores que participam dessa encenação? Varia muito. Às vezes tem gente que chega no próprio dia, às vezes quer participar de povo ou de soldado. Então, uma média de 120 a 150 pessoas. E até nesse assunto mesmo, a respeito dos atores, você destacou aí a respeito daqueles que queiram ali do dia, vocês acabam incluindo também, mas existem aqueles que são, podemos dizer, que são fixos, né? Que são, muitas das vezes, aí, os personagens principais. Como que é feita essa parte de seleção? Como que esses atores já estão há um tempo? Como que funciona essa parte dos atores que participam? Então, o ator que faz Jesus, ele já está, acho que há mais de 11, 12 anos. Ele está bem antes de eu chegar. Pilatos, Caifás também já são fixos há vários anos. E, assim, os sacerdotes, chefe de soldado, soldados de palco, as Marias. Então, todo ano a escolha é feita a partir de teste. A pessoa, né, se interessa pelo papel e aí nós fazemos um teste, se ela se enquadra naquele perfil. E aí aquele que se sai melhor é o que acaba assumindo o papel para aquele ano. Alguns depois se mantêm, né? As Marias, elas são trocadas todos os anos, as 3 Marias, né? A Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e a Maria, mãe de Tiago. Isso é do modelo mesmo da encenação? É do modelo. Ou... Todos os anos são trocadas as 3 Marias. Existe uma procura muito grande por esses papéis, né? Então, a gente vê quem se encaixa melhor. E aí faz naquele ano. Aí para o outro ano troca de novo. Os ensaios, como que funciona o ensaio? Porque vocês não conseguem ensaiar lá no espaço reservado para apresentação no dia. Como que é feito esse ensaio ao longo aí da preparação para o evento? Então, a paróquia, ela cede, né, o salão de festas ali, o barracão, e aí nós realizamos os ensaios às terças-feiras à noite, a partir das 20 horas, e no domingo pela manhã, a partir das 9h30. E aí a gente faz de uma forma reduzida, né? A gente ensaia toda a encenação, mas de uma forma reduzida. Ou seja, algumas cenas vocês apenas ensaiam no último ensaio, que é aquele que antecede a apresentação? Nós costumamos fazer uns 2 ensaios antes, ali no local, mesmo sem a estrutura. E no dia, né, vai ser na Sexta-feira Santa, no dia 30, aí nós realizamos outro ensaio geral, que aí é com todos os cenários já montados. 11 horas mais 19 minutos no Jornal da Antena desta quarta-feira. Juliana, um prazer recebê-la aqui para tratar de um assunto tão bonito que é o relato da Paixão de Cristo, né? A Paixão de Cristo vem sendo relatada desde os evangelistas de São Mateus, São João, que contaram a história da trajetória de dor, de sofrimento, a Via Crucis, né? Pela qual passou Jesus Cristo no grande projeto de Deus para a salvação da humanidade.
E esse relato da Paixão de Cristo sempre esteve muito presente na vida das pessoas, né, de todos aqueles que são crentes em Jesus Cristo, que adotaram a religião cristã como sua religião e aceitaram vamos dizer assim, esse relato magnífico da dor, do sofrimento e da glória, né? Porque nós temos o relato da dor, do sofrimento e também da glória, que vem consubstanciada na ressurreição de Cristo, que é o ponto máximo, absolutamente máximo de todo o cristianismo. Se vocês fizerem o relato da paixão de Cristo, mas não contar a ressurreição de Cristo, está falhando absolutamente em toda a história do sofrimento de Cristo, da paixão de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo é realmente a prova inconteste da divindade dele, né, de Jesus Cristo. E, enfim, a grande certidão para o catolicismo. Essa questão do relato da Paixão de Cristo, a representação da Paixão de Cristo, isso começou a acontecer com mais intensidade lá pelo século XI, século XIV, até o século XIV, nas chamadas cruzadas, quando os soberanos e cristãos europeus partiram para a Terra Santa em busca da proteção dos lugares santos, né, ameaçados pelos turcos, otomanos e árabes e outras religiões que queriam tomar, até hoje, né, até hoje está acontecendo isso. Os cristãos das cruzadas começaram a representar os passos da paixão, verificando, passando por aqueles momentos, né, da paixão de Cristo. Eles começaram a representar posteriormente na Europa os passos da paixão, e isso foi tomando conta da cristandade, até que a gente pode encontrar, por exemplo, no surgimento da Reforma Protestante, no século XV, XVI, o surgimento do luteranismo e a expressão também magnífica da música barroca alemã, por exemplo, quando surge Johann Sebastian Bach com as famosas Paixões segundo São Mateus, Paixão segundo São João, que são obras magníficas de grandes corais representando a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E temos também outro compositor alemão, Handel, que tem o magnífico oratório, né, o oratório da vida de Cristo. Tanto é que todo mundo conhece a música Aleluia, de Handel, que até hoje na Inglaterra é uma tradição, Silas, quando o coral canta juntamente com a orquestra Aleluia, naquele momento excepcional da ressurreição de Cristo, o rei ficou de pé, né? O rei ficou de pé diante daquele momento da grandeza da música, e até hoje na Inglaterra é como se fosse um hino nacional. Então nós temos aí na cristandade outras representações. Nós temos os quadros das vias sacras, né, que estão nas igrejas, né, representando cada momento, se não me engano, são 14 quadros, né, representando desde os primeiros momentos até a ressurreição, se não me engano. Nós temos também aqui no Brasil algumas representações da Paixão de Cristo, lá no Nordeste, se não me engano, também, que tomou conta aí dos atores da Globo que vão lá representar. Eu tenho na minha terra, em Minas Gerais, o chamado Quadro Vivo, que é representado há mais de 40 anos, ou 50 anos, isso aí, mais velho do que Santa Cruz do Rio Pardo. Então, há um envolvimento muito grande, não é apenas Santa Cruz do Rio Pardo que está envolvida com isso, mas a cristandade, de modo geral, quer todo ano, na Semana Santa, representar aqueles passos da paixão, fazer o povo refletir sobre o sofrimento de Cristo, sobre a divindade de Cristo e sobre a glorificação dele na ressurreição. Então, é muito bonito e a gente incentiva ao máximo tal teatralização da Paixão de Cristo, que você já vem desenvolvendo isso há mais de 20 anos, né? Agora é certo que para fazer um trabalho desse, você
conta como coordenadora geral de todo esse projeto, você conta com o apoio de muita gente, né? Inclusive, espero que conte também com o apoio da prefeitura, apoio das empresas que têm diretores cristãos, né? Que estão envolvidos. Você tem apoio da plateia, da população que segue a cada momento, a cada ano. Mas, diante de tanta ajuda, Juliana, quais as dificuldades que você encontra? A falta de preparação, por exemplo, dos atores que não entendem muito bem certas passagens, que você tem que ser uma diretora artística, dizer, olha, não é assim, é assado, né? Conta-se, por exemplo, eu vou dizer apenas a título de brincadeira, no Nordeste havia uma representação da Paixão de Cristo em que o soldado romano deveria bater em Cristo, né, na subida do Calvário, na representação. Mas só que o soldado romano, ele excedeu. Ele bateu demais em Cristo, e o Cristo que estava representando, e acaba numa briga, né? Então, acaba numa briga, Cristo se revoltou, né, contra aquele soldado romano e tal. Então essas coisas podem acontecer, né? Certos erros de teatro, certos erros de representação, né? Quais as dificuldades que você encontra? Facilidades eu sei que você encontra muitas, mas dificuldades também você encontra. Dependendo do ano, eu acho que eu encontro mais dificuldade do que facilidade. Já usamos Aleluia de Handel também no final, legal. Durante a ressurreição. O nosso ator até estava comentando com o Silas, ele apanha de verdade. Apanha de verdade? Ele apanha de verdade. Ninguém se candidata a ser Cristo, então. Não, tanto que faz muitos anos que é o mesmo ator, é o Ailton. E a gente tenta, não só eu, mas as outras pessoas, de um modo geral, que estão envolvidas ali há mais tempo, tenta sempre estar buscando a história, né, para trazer para a realidade. Então, mudanças de figurino. Maria, ela, há uns anos atrás, ela utilizava um determinado tipo de roupa. Então, a gente vai buscar dentro do contexto história. Maria já era viúva, as mulheres usavam a roupa preta, sim, né? Sim. Quando se mantinham solteiras a vida inteira ou quando já eram viúvas, que era o caso dela. É verdade, então, esse detalhe aí é interessante, porque a gente nunca pensa, né? São José já tinha falecido quando Cristo morreu. Já tinha falecido, né? Há um bom tempo, então nós mudamos essa vestimenta, nós tentamos trazer Pedro assim, com uma aparência mais velha, porque Pedro era o mais velho. A gente tenta colocar, assim, para o ator que faz Pedro, que também já está há alguns anos, porque Pedro, ele tinha um coração enorme, mas ele era meio ignorante naquele sentido de que ele era muito simplório, ele era muito simples, né? Ele era meio estourado. Então, a gente tenta colocar isso, a história de cada personagem para os atores, para que eles descrição histórica, para que eles consigam colocar ali durante a apresentação e passar a maior realidade possível para quem está ali assistindo e até para eles mesmos, né? Para quem está chegando, que às vezes não conhece bem a história. Mas por que é assim? Por que é assado? Por que, por exemplo, o chefe dos soldados não encosta em Jesus? Então, tem todo um contexto histórico que a gente tenta buscar, estudar e trazer. Isso vocês fazem em reunião antes de encenação, antes de ensaio. Sim. Explica cada personagem, cada atitude e tudo mais, né? Sim, e a gente tenta não só aquele tete-a-tete com um ator que vai fazer ali, mas sempre durante os ensaios ou antes dos ensaios, a gente tenta estar levando para que todo mundo saiba o que está acontecendo, né? Porque às vezes não adianta chegar, por exemplo, chego no ator que faz Pedro. Olha, Pedro era assim, assim, assado, mas os outros não estão entendendo por que ele está tomando aquela atitude, por que ele está agindo daquela forma. Entendi. Caifás, por que Caifás era daquele jeito, por que Pilatos era daquela forma. Então a gente tenta mostrar para todo mundo, né? Isso leva, Juliana, a uma leitura do Evangelho, né? A uma reflexão. Porque se sair da leitura do Evangelho, daquilo que foi descrito pelos apóstolos, pelos discípulos, né? No caso São Mateus e São João, que eu estou me lembrando agora, não sei se outro evangelista descreveu com precisão a morte de Cristo, mas se não
estiver de acordo com a descrição evangélica, né, do Evangelho, as coisas podem, né, tomar outra proporção. Agora, é muito importante não cometer erros históricos e cenográficos, né? Sim. Por exemplo, um ator lá, um cavaleiro romano, né? Um soldado romano usando relógio, usando celular. Não, né? então, é sempre, Então, eu são pego coisas... muito no pé, principalmente, assim, para o momento das Três Marias, aí a gente também tem o momento de Verônica, depois a gente tem o encontro com Simão o Cirineu, e aí a gente tem a hora que as mulheres, né, as choronas, elas vão ao encontro de Jesus, então eu sempre, desde o começo, eu quero, né, fazer ali parte das choronas e tal. Não tem maquiagem, não tem brinco, não tem absolutamente nada. Juliana, deixa eu perguntar uma coisa, porque estou me lembrando da minha terra em Minas Gerais, que é muito tradicional com relação à Paixão de Cristo. Dentro da liturgia mineira, por exemplo, nós temos lá o momento da Verônica, né? Um personagem que surge aí na história da Paixão de Cristo, a Verônica, que é aquela mulher que saiu do meio do povo e foi lá enxugar as lágrimas e o sangue do rosto de Cristo e tal. E a figura de Cristo ficou estampada. Mas isso aí é uma coisa muito lendária, porque realmente não ficou isso aí, né? O que nós temos, que ainda está em estudo, é com relação ao Santo Sudário de Turim, né? Isso aí é um fato, aquele que não acredita, que não conhece, não toma conhecimento, aquele lençol em que se envolveu Jesus Cristo, ele plasmou de uma certa forma, ou plasmou a figura de Cristo pelo suor, pelo sangue e tudo mais, ficou um negativo, né, da figura de Cristo, daquele homem, né, de uma estatura definida, etc. e tal. Agora, uns dizem que é verdadeiro, outros que não, que é recente, que é da Idade Média. Ainda está controvertida essa versão, mas é uma coisa impressionante isso aí. Então, no canto da Verônica, lá na liturgia em Minas Gerais, nas Semanas Santas de Minas, existe o canto da Verônica. Ó vós homens que passais por esta via, por esta estrada, né? Prestem atenção, vejam se tem dor igual a minha dor, né? Era o canto da Verônica, né? É muito bonito essa passagem. E eu me lembro agora nas cerimônias de Semana Santa em Minas, há um silêncio absoluto de toda a população, milhares de pessoas na procissão do enterro, aquela coisa toda, e o canto da Verônica soando sobre a multidão. É uma coisa assim de arrepiar, né? Da lembrança desses momentos da paixão. Então aí é que nós temos uma vertente interessante dessas representações. A conversão de muitos através do teatro, né? A reflexão, o teatro, a representação da paixão vale muito mais do que um sermão oco de algum padre, né? Mal preparado. A representação ali de leigos, né, de moças, de rapazes, etc., pode realmente comover multidões, levar muita gente à conversão. Concorda comigo, Juliana? Concordo, e vários relatos, né? Porque durante aquela correria que está ali, depois que termina e tal, a gente não tem tempo de conversar com a maioria do público. Muitos querem, né, tirar foto com alguém, principalmente com o Ailton, que faz o papel de Jesus. Mas depois sempre chegam os relatos das pessoas que, às vezes, estavam passando por uma dificuldade muito grande naquele momento, e alguma coisa que foi feita, que foi dita ali, modificou aquela pessoa, a forma com que ela estava vendo o mundo. Teve uma vez, porque assim, nosso primeiro ato ele é sempre baseado na campanha da fraternidade. Por exemplo, esse ano é violência, em Cristo somos todos irmãos. Sim. E teve um ano que nós colocamos... o Ailton, que faz o Jesus, no meio do povo, como um andarilho, como um mendigo, catando latinha, todo sujo, antes de começar a encenação. Sim. E ele chegava para conversar com as pessoas se afastavam dele. Sim. E o Ailton é uma pessoa extremamente conhecida, as pessoas têm um carinho muito grande por ele. Tá. E depois, conforme a cena vai acontecendo, ele vai descendo, ele vai entrando para onde vai acontecer a encenação, ali, e ele vai tirando a roupa e se transformando no Ailton, que vai fazer o Jesus. E aquilo,
houve um choque muito grande, porque as pessoas o julgaram pela roupa que ele estava naquele momento. Mas e depois era o próprio Cristo, né? E era o próprio Cristo. E aí, tanto... O próprio, entre aspas, né? E aí as pessoas vieram, olha, desculpa, porque eu coloquei o meu preconceito em primeiro lugar, e isso pode acontecer. Às vezes eu não trato bem uma pessoa porque eu a pré-julgo, né? Pela roupa, pela forma com que ela tá, com que ela fala. Então, a gente sempre tenta colocar, principalmente nesse primeiro ato, alguma coisa que faça com que as pessoas pensem na atualidade. A gente tenta trazer dentro do Evangelho para a nossa atualidade, de acordo com a campanha da fraternidade. Então, é ali que a gente consegue colocar aquele valor social para cada um que está ali. Não só a história de Cristo, reviver ali desde a instituição da Eucaristia até a ressurreição, mas trazer de dentro do Evangelho para a atualidade, para que as pessoas pensem e repensem os seus atos como cidadãos, como pessoa, como cristãos, enfim. Juliana, a gente percebe algumas encenações da Paixão de Cristo que toda a questão de áudio é pré-gravada, ou seja, os atores apenas encenam aquele áudio já pré-gravado. A encenação da Paixão de Cristo lá da Paróquia Santo Antônio, como que funciona? É feito isso também ou não? Ao vivo. 98% dela é ao vivo. Como que faz ao vivo uma encenação da Paixão de Cristo com uma qualidade de áudio igual aquela? Muito ensaio. Houve um investimento na questão de microfones, né? Os microfones eu loco de fora, vim de Ribeirão Preto. E... Fica muito caro, Juliana? Um pouco. Mas assim, a gente precisava de qualidade, né? No começo, quando nós decidimos fazer ao vivo, era o Fábio, que hoje é seminarista, que estava na coordenação geral. Houve essa decisão de fazer ao vivo, então a gente tinha muito problema com microfonia, cortar porque estava perto do som. Isso estraga tudo, né? Estraga, e aí quem está ali no público não vai ouvir. Então, houve essa oportunidade dessa parceria com essa pessoa que trabalha com esse tipo de microfone, uma tecnologia mais avançada. Então, nós não temos esse problema de microfonia, de cortar, de nada. Então, os únicos 2 atos que nós não usamos o microfone, que aí nós usamos a gravação, é durante a crucificação, porque ele realmente apanha de verdade, né? E ali vai estar na cruz, tal, então qual o risco de cair o microfone, alguma coisa. E depois na ressurreição, porque ele está içado a uma altura bem grande, bem elevada, né? Que nós usamos um guindaste. Com toda a segurança, obviamente. Toda a segurança, tem todo o cinto de segurança, tem um carrinho, tem tudo, é tudo adequado. Senão fica uma coisa estranha, né? Cristo morreu ao ressuscitar. Seria um paradoxo, né? Então, e dá essa falta, tanto que todo mundo fica assim esperando, enquanto ele não está lá e ele passa aquela mensagem final, né, da sua ressurreição. E há, vamos dizer assim, fumaça... Tem todos os efeitos especiais, né? Necessários e possíveis a gente usa. Tem as músicas, tem a mensagem final, né? Ir de pregar. E ali é a hora que todo mundo dá aquela respirada e fala assim, mais um ano a gente conseguiu. Enquanto isso não acontece... Tá aquela tensão todo mundo, né? Juliana, e esse assunto, a questão dos efeitos especiais, como você comentou agora a respeito desse guindaste, questão da qualidade sonora do evento, as vestimentas, a gente sabe que tudo isso tem um custo. Bem alto. Como que faz para estar aí há 22 anos esse espetáculo em Santa Cruz? Então, a gente trabalha praticamente o ano inteiro, né? Termina uma encenação, a gente tira aí uma folguinha de um mês, mas pouco, e a gente já começa a pensar na outra. E aí nós fazemos comida para vender durante o ano, inclusive quem quiser comprar nhoque dia 25 tem. E aí tem as parcerias, né? As empresas que já são parceiras, que já são amigas, que estão... Você pode citar as empresas parceiras? Olha, não vou lembrar de todos, aí eu seria injusta com as demais, mas... várias empresas assim são amigas que todo ano elas estão ali firmes e fortes, sempre aparece empresa nova ou alguma que naquele ano não pode ou por algum outro motivo. E a Prefeitura Municipal sempre participa? A Prefeitura Municipal ela participa, ela cede local, algumas das que existe um projeto de engenharia, né? Não é chegar lá e eu vou montar um palco aqui, eu vou fazer uma logística, né?
Existe um projeto, existe um engenheiro responsável, então ele monta um projeto que o Corpo de Bombeiros vai averiguar se está correto, se não está. Então a prefeitura, gerador, limpeza, gradil, telão, essas coisas assim que entram dentro desse projeto, a prefeitura que me ajuda, né, a conseguir, porque senão ficaria muito mais caro do que já é. Então tem que ter sim essa parceria. Eu acho que é impossível você fazer uma apresentação dessa sem que haja essa parceria tanto com as empresas do município quanto com a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura. O que é interessante de tudo isso, a gente comentando, inclusive a gente vem comentando bastante aqui no Jornal da Antena, né, professora, a respeito da questão turística de Santa Cruz. Isso também se torna um evento turístico para Santa Cruz, até porque a gente percebe pessoas de outras cidades vêm até Santa Cruz para acompanhar o espetáculo. Até mesmo evangélicos, né? Sim, porque é uma história comum. É uma história comum, não é uma história, vamos dizer assim, de propriedade dos católicos. É uma história da propriedade dos cristãos, de modo geral. Então, aqui cabe um convite à comunidade evangélica para assistir à encenação da Paixão de Cristo, né? Sim, e nós temos, assim, essa delicadeza, esse cuidado de não deixar que as pessoas de outras religiões, independente das que sejam, ou que não professem nenhum tipo de religião, que elas não se sintam intimidadas de estar ali. Claro. Então, a gente tem essa preocupação de que todo mundo se sinta bem, se sinta representado através da história de Cristo, que é uma única só, né? Independente da forma como você acredita. E aí, você comentou das pessoas de fora, o ano retrasado, ou 2 anos antes, não lembro, choveu na sexta-feira, nós tivemos um problema bem grande quanto a isso. E aí tem uma caravana que sai de Sorocaba, que vem para assistir aqui. E a preocupação deles era por causa da chuva. E era mais ou menos meio-dia quando eles conseguiram falar comigo. Posso ir? Eu falei, tá chovendo, expliquei toda a situação. Não, mas a gente vai, e eles vêm. Aqui do norte do Paraná vem muita gente. Olha só. Então, sim, a encenação ela tem que ser vista também para o município como um investimento turístico, porque as pessoas vêm assistir, elas vêm de fora para assistir, para prestigiar, para se emocionar. Existe o turismo religioso, né? Como, por exemplo, Aparecida do Norte, a minha terra em Minas, faz parte do circuito turístico religioso. São Miguel Arcanjo, aqui próximo. São Miguel Arcanjo. Então, são coisas assim que levam pessoas, né, a apreciar algo. Então, é turístico, né? É turístico. Então, eu queria te perguntar exatamente isso, esse negócio do plano B. Vocês não têm um plano B? Por exemplo, assim, plano B, assim, você imagina a encenação toda numa noite maravilhosa, a lua lá no céu, né, as estrelas brilhando e tal, e de repente acontece isso que você acaba de mencionar a respeito de chuva. Na chuva, infelizmente, nós vivemos num país de clima variado, muito variado, né, instável, né? Nós temos um clima, como se diz, tropical. Bipolar, né? O nosso clima ele oscila muito. Nós temos um clima bipolar. Hora é coisa, hora diz sim, hora diz não, né? Temos uma vantagem que já está ao término, né, do período de verão, né? Então já começa a diminuir a chuva. A Paixão de Cristo acontece no outono, né? De acordo com a meteorologia, entra uma massa mais fria aí a partir da segunda quinzena de março, que é o que a gente realmente está esperando. Você não sai lá da página do Climatempo. Na verdade, não uso o Climatempo. Eu tenho um amigo que é meteorologista, então eu estou sempre em contato com a empresa dele. Tanto que nesse dia da chuva ele foi falando, até tal horário vai chover e tal. O pior, Juliana, é que você não pode mudar a data. Não. Você, em razão do tempo e tal, não haverá. A Paixão de Cristo será realizada no Natal. Então, não, né? Não dá, porque, principalmente porque existe. No domingo, né, por existe exemplo. Um pré-contrato antes que você locou, tanto para mim quanto para a prefeitura, você loca aqueles equipamentos para aquele dia. Se você for mudar, você vai ter que pagar. Vai pagar. Então, não dá. Então, nós não temos só o plano B, a gente tem o B, o C, o D, a gente tem que trabalhar com uma forma variada do que Mas pode eu gostaria de saber, qual seria, por exemplo, o seu plano B?
Ou C, ou D. Hoje, de acordo com o clima ou com alguma outra... De acordo com o clima. O clima é que pode atrapalhar. O clima ele pode atrapalhar. Não tem como... nós podemos atrasar ou adiantar o horário de apresentação. Mas nunca adiantar não acho viável, porque as pessoas vão à missa, vão aos seus cultos antes, então adiantar não é viável. Nesse dia atrasar também é bem incômodo, né? É incômodo, mas, por exemplo, no dia da chuva foi a nossa única alternativa. Porque nós utilizamos, uma empresa cedeu uma carreta de palha de arroz para que a gente... Porque ali o terreno, ele encharca de uma forma que ele não escoa. Imagino que seja pela quantidade de ferro que existe ali. Então, a terra não absorve. Então, nós utilizamos a palha de arroz. Então, nós tivemos que atrasar cerca de 40 minutos. Mas foi um atraso a solução. Razoável. Foi um atraso até que razoável. Mas o último jogo do Corinthians com o Santos atrasou isso. O povo ficou lá esperando, né? Então essas coisas acontecem, né? Juliana, e há pouco você comentava a respeito das empresas que participam, que colaboram com toda essa questão estrutural da encenação da Paixão de Cristo. Gostaria de saber, as empresas ainda podem entrar em contato com vocês para patrocinar o evento desse ano? E existem algumas vantagens, inclusive, das pessoas que participam nessa questão de patrocínio, né, Juliana? Sim, as empresas ainda podem entrar em contato, as que ainda não têm a parceria, né, anual com a encenação, podem estar entrando em contato comigo mesma. Existe sim, não é só, eu vou ajudar com tal coisa, existe o benefício também. Nós colocamos propagandas de rua, propaganda via internet, porque hoje é o que mais chega nas pessoas, é a internet. As redes sociais, WhatsApp. As redes sociais são o ponto forte hoje. E durante a apresentação existe um telão que vai ficar passando. Se a empresa tem uma propaganda, né, própria dela, vai estar passando. Ela cede aquela mídia e vai estar passando, né? A TV faz cobertura disso, não? Sim, faz cobertura. A TV vem todo ano fazer essa cobertura. Eles fazem uma matéria antes, depois eles vêm para filmar, então tem a matéria depois. TV Record, ela vem. Foi até uma surpresa quando a TV Record começou a vir fazer essa cobertura. Então, também temos a cobertura na televisão, que é um grande ganho para a própria encenação, né? É um reconhecimento, porque 22 anos você conseguir manter, independente do que seja e da forma que seja, mas você conseguir manter, seja um teatro, um evento como outros que tem dentro da cidade, é difícil. Hoje em dia a gente sabe que o país ele passa por uma crise, então você tem que ter assim, um planejamento. Mas o povo tem uma criatividade muito grande, uma solidariedade muito grande, os empresários também locais são muito solidários, muito, né? Então isso o que faz o país não é o governo, né? É a sociedade civil que se une, que tem um ideal. Então, a gente espera que isso continue acontecendo com todos os anos, né, realizando essa cerimônia, essa representação. E que a imprensa, vamos dizer assim, a TV, né, os rádios, né, se envolvam nisso aí, parem de falar bobagem no rádio, procurem coisas positivas, né? Mostre a cidade linda que nós temos, que representa, que tem religiosidade, que tem envolvimento da população para coisas tão boas, coisas tão importantes, né? Isso que a imprensa tem que fazer, mostrar que nós vivemos numa cidade boa, não numa cidade que tem problemas. Mostrar problema todo momento só problema, é muito desagradável, né? E assim, quem vai a primeira vez para a encenação, ou quem vem para trabalhar, para ensinar ou para ajudar, independente, que seja com mão de obra, direta ou indireta, acaba se apaixonando por estar ali. Eu, por exemplo, eu sou de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu não fazia a menor ideia do que seria um teatro sobre os últimos dias de Jesus. Eu me encantei de tal forma que, desde a primeira encenação que eu assisti há 10 anos atrás, eu estou lá até agora, né? Você tem alguma origem de teatro? Mexeu com teatro antes? Só
época de colégio onde eu morava. Aliás, todos os atores, né, têm uma raiz de teatro lá nas escolas. Eu sou bem crítica. Eu falo que, né, os meus tutelados ali, eles falam que eu sou meio chata, sou bem crítica, porque eu tento trazer mais vida ali. Então, eu tenho hora que eu dou uma puxadinha de orelha neles. E você, Juliana, você tem uma assessoria boa? Sozinha você não realiza essas coisas, né? Não tenho. Graças a Deus eu tenho pessoas assim que me ajudam com tudo e a gente está sempre em contato, conversando, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Nunca é uma decisão unilateral. A Juliana decidiu, não existe a Juliana decidiu. Existe uma coordenação, tem uma equipe, nós perguntamos para os atores que estão mais ali chegados, tal, o que você acha, vamos dar uma ideia, vamos trocar. Então, tudo tem que ser... A gente tem que ouvir tudo, analisar tudo e colocar em prática aquilo que é viável. Independente de quem deu a ideia ou deu a dica, a gente tem que aprender a ouvir e colocar você está no caminho certo. 11h50 no Jornal da Antena a respeito do patrocínio. Qual o telefone que o pessoal pode entrar em contato? Não só as empresas, mas também a sociedade civil, né? As pessoas aí também podem, Sim, existe essa possibilidade da contribuição, né? Não tenho empresa, mas eu quero ajudar, eu quero colaborar. Pode estar falando comigo mesmo, no meu celular, 99795-6114. E pode ligar, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Tem o Facebook da Paixão de Cristo, que está lá, Paixão de Cristo. Pode estar entrando em contato pelo próprio Facebook da encenação. E independente da quantidade que seja, de como seja, eu não tenho como ajudar financeiramente, mas eu quero, sei lá, ajudar a lavar uma roupa ou costurar uma roupa. Toda ajuda é bem-vinda. E a apresentação acontece no próximo dia 30 de março, a partir... Sim, 30 de março, a partir das 20h30, na antiga estação ferroviária, ali próximo ao museu. E independente de quem seja, de onde seja, de qualquer lugar da cidade, de fora da cidade, independente da religião, todo mundo será muito bem-vindo, tem área para alimentação, então vai ser todo mundo, Juliana, muito bem-vindo. Havendo modificações no cenário ali, com os projetos da Prefeitura Municipal com relação ao entorno do museu, vocês têm planos de onde executar nos próximos anos essa Paixão de Cristo? Sim, já temos essa... Dessa vez nem terminou uma, a gente já está tendo que pensar na próxima. Né? Existe essa possibilidade de uso ali, né, daquela área próxima ao museu, mas nós não vamos retirar a encenação dali da estação, do bairro da estação. Então, nós estamos estudando 2 locais ali mesmo, que são 2 campos de futebol, que também tem um barranco, porque as pessoas gostam de ficar ali no barranco. Sentado no barranco. Até uma pessoa aqui da cidade, quando foi assistir a primeira vez, ele disse assim, nada mais evangelizador do que estar ao barranco, revendo e vivendo a história de Jesus. Então, as pessoas gostam e isso traz essa proximidade das pessoas com a história. Então, não sairá dali, né, do entorno. Houve, sim, uma cogitação de estar indo para Expo Pardo, mas eu acho totalmente inviável. Nós teríamos que colocar arquibancadas, por exemplo, porque senão não tem uma visão interessante, não dá para você acompanhar. Então, não vai sair dali do bairro da estação. Independente se continua na frente do museu ou não, dali não sai. 11h53. Juliana, gostaria muito de agradecer sua presença conosco no Jornal da Antena desta quarta-feira e desejar muito sucesso para vocês na realização deste grande evento aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, neste próximo dia 30. Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço ao carinho e a atenção de vocês e estejam todos convidados para estar lá no dia 30, a partir das 20h30. 11h54 no Jornal da Antena A desta quarta-feira, com informações de Santa Cruz, Ourinhos, também toda a região. Esse é o Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Maioria do Superior Tribunal de Justiça vota pela prisão de Lula após decisão na segunda instância. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determina a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer.
O governo federal discute com a Petrobras uma nova política de reajuste de preço dos combustíveis. Coreia do Norte aceita suspender testes nucleares para negociar com os Estados Unidos. Nesta quarta-feira, 3 jogos agitam o Campeonato Paulista. Às 5 da tarde, a bola rola entre Linense e Santo André. Depois, às 7h30, o Novo Horizontino encara o Santos. Pouco mais tarde, às 15h10, o Corinthians entra em campo contra o Mirassol. Essas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. 11h mais 54 no Jornal da Antena A. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para pintor industrial, operador de máquina de corte e dobra de chapa, estampador de tecidos, salgadeira, aplicador silkscreen, uma vaga para manutenção de máquinas agrícolas, área de mecânica e elétrica, uma para motorista canavieiro para caminhões antigos. Tem uma também para atendente de padaria, auxiliar administrativo e uma vaga para analista programador júnior. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Biometria já atinge mais da metade dos eleitores do país. Quem tem mais informações é a Isabela Moraes. Os estados brasileiros já fizeram atualização de 90% do eleitorado com biometria. Tocantins, Goiás, Sergipe, Paraíba, Amapá, Alagoas, Piauí, Roraima, Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal, estão nesta lista. No país todo, 53% da população já pode ser identificada pelas digitais no momento do voto. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram deixados por último, por serem mais populosos. Já com os eleitores do exterior, o trabalho de recadastramento biométrico está apenas começando. Neste ano, a atualização precisa ser interrompida no dia 9 de maio, para que o Tribunal Superior Eleitoral contabilize todos os eleitores aptos a escolher o próximo presidente do Brasil em outubro. Só aí será possível descobrir a quantidade de pessoas que tiveram os títulos cancelados em razão da falta de recadastramento. O método elimina títulos em duplicidade e a possibilidade de uma pessoa votar utilizando o documento de quem já morreu, por exemplo. A previsão do TSE é de que 100% do eleitorado do país esteja cadastrado com a biometria em 2022, ano de novas eleições presidenciais. Isabela Moraes, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. O município de Santa Cruz do Rio Pardo comemorará o Dia Internacional da Mulher com diversas atividades voltadas para o público feminino. A primeira acontece nesta quinta-feira, 8 de março, a partir das 9 horas da manhã, no CRAS Betinha, com a exposição de fotos do projeto Fala Vila Empodera, uma palestra com o tema Condição da Mulher na Atualidade e a apresentação do projeto Preciso Conversar do PSF Vila Fabiano, com a participação da médica a Paula Geromini. Haverá ainda para as mulheres participantes a exibição do vídeo Fala Vila Empodera e uma contação de história com o tema A História do Dia Internacional da Mulher e a apresentação do trabalho realizado no grupo de mulheres do CRAS Betinha, com a participação da coordenadora Antiela Carrilho Ramos. Ainda neste dia 8 de março, as unidades básicas de saúde, a unidade básica de saúde lá da Avenida Tiradentes e também do bairro da Estação, realizarão um atendimento especializado com pesagem e medição para a verificação do índice de massa corpórea, com orientação para atividade e também alimentação saudável. No próximo sábado, dia 10, às 16 horas, e também no domingo, dia 11, às 14 horas, acontece um workshop de dança contemporânea com o professor João Piraí. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do telefone 3372-1227 para encerrar as comemorações no domingo.
às 20 horas, acontece o Coreto Encanto Especial para Mulheres, com a apresentação da banda Girls Woods, com musicais de temas de filmes. 11h59, na edição desta quarta-feira do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Faça o último intervalo. Na volta a gente traz as informações esportivas desta quarta-feira. Tem rodada do Campeonato Paulista. Logo mais à noite a gente traz mais informações. Ontem tivemos jogo entre PSG e também o Real Madrid, jogo válido pela Champions League. A gente traz mais informações daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena. Antes, me despeço do companheiro de bancada hoje, o professor José Magali Junqueira. Professora, uma boa tarde e até mais. Boa tarde, Silas. Boa tarde, prezados ouvintes da Antena A. Daqui a pouco estamos de volta com o Jornal da Antena A desta quarta-feira. Estamos apresentando Jornal Antena A. Acesse Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acesse Casa e parcelem até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. E em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acesse Casa. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. A chegada de Ruth foi de muita luz. Ela me pediu assim: mãe, faz meu quarto lilás, porque ela gostava muito da cor lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Em nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Informações esportivas, Nivaldo de Silo. Colocando o dedinho na ferida. E não é o dedinho do pé direito de Neymar. De nada valeram os 700 milhões de euros de investimento nos últimos 5 anos. Pelo menos nesse confronto. O Paris Saint-Germain tinha missão difícil. Não era só vencer o favorito, mas a própria história. É claro que o Real Madrid sobrou nesse duelo de 180 minutos. Os espanhóis já tinham vencido em casa 3-1. Sobraram no recanto francês 2-1 e poderiam ter feito mais. O dedinho de Neymar o tirou do embate. Será que foi melhor para ele não ter participado? O 10 da seleção brasileira teria conseguido evitar a eliminação na Liga dos Campeões? Nunca iremos saber. Ao Paris Saint-Germain não bastava vencer o favorito no duelo do Parc des Princes.
era a história em jogo. 12 títulos da Liga dos Campeões da Europa tem o gigante Real Madrid. Tem Cristiano Ronaldo com um gol decisivo sempre que dele o time precisa. Tem Casimiro sobrando, tem Marcelo, tem um time feito, formado e forjado para ser vencedor. O Paris Saint-Germain foi ao mercado investir pesado para fazer história. E pode ser que faça mesmo. Um exercício repetido várias vezes geralmente leva ao êxito, mas ainda vai um tempo. É preciso insistir no projeto, ir adiante. Tropeços são pedras que constroem um caminho para as conquistas. O Real segue firme na Liga dos Campeões, favorito como sempre, encantador como sempre. Tem Zinedine Zidane no banco, um francês, diga-se, escrevendo a história em um gigante espanhol. Uma história vitoriosa, igual àquela que construiu como atleta. Opinião. Para mim, foi bom para Neymar não ter estado ali. Dá a todos nós a sensação de que não foi com ele que o PSG ficou pelo caminho. Dá a todos nós a sensação de que na Copa, recuperado, aí sim, ele vai nos ajudar a conquistar a taça. Enredo se imagina, é o primeiro passo para torná-lo real. Real e vencedor, como o de Madrid. De São Paulo, Nivaldo Decilo. Jornal Antena A. Tá aí o Nivaldo Decilo e o seu comentário diário aqui no Jornal da Antena A. Dando uma passada dos jogos nesta noite no Campeonato Paulista. Ontem começou a rodada com Ituano e São Bento. Logo mais 17 horas tem Linense e Santo André. 19h30 tem Novo Horizontino e Santos. Corinthians enfrenta o Mirassol às 21h45 na Arena Corinthians. O São Paulo enfrenta o Palmeiras amanhã às 20h30. Amanhã a gente traz mais informações do Paulistão da rodada nesta noite e também da rodada desta quinta-feira com o Clássico. 12h06 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta quinta-feira a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando todas as matérias que são destaque que acontece no Brasil e no mundo. Você encontra lá no nosso site antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de quarta-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.